Olá, boa tarde. A sexta-feira finalmente chegou e o fim de semana será mais longo com o término do horário de verão. Daqui a pouco eu trago os detalhes. Mas abrimos com a notícia do dia. Funcionários da Vale foram presos. 8 funcionários da Vale foram presos. Segundo a Justiça, eles seriam responsáveis por muitas das mortes em Brumadinho. Os 8 presos são funcionários da Vale, dona da barragem que se rompeu em Brumadinho. De acordo com o Ministério Público, são 4 gerentes, 2 deles executivos e 4 integrantes de áreas técnicas. Segundo a investigação, um dos presos, Alexandre de Paula Campanha, foi apontado por um engenheiro da Tuvisud, empresa que atestava a segurança do local, como funcionário da mineradora responsável por pressionar para que o laudo atestasse a estabilidade da barragem que se rompeu. De acordo com o Ministério Público, as prisões foram pedidas à Justiça porque, segundo a promotoria, eles tinham pleno conhecimento da situação de instabilidade da barragem. Os promotores afirmam ainda que os executivos tinham poder e dever, cada qual dentro de suas atribuições, de adotar providências para a estabilização da barragem ou evacuação de risco. A prisão é temporária e vale por 30 dias. Em depoimento, Alexandre Campanha negou ter travado diálogo com o responsável pelo laudo da barragem. A Vale informou que está colaborando plenamente com as autoridades e que permanecerá contribuindo com as investigações para a apuração dos fatos, juntamente com apoio incondicional às famílias atingidas. E o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, disse que se trata de fake news, uma onda de boatos de que o estado de São Paulo vai sofrer ataques do PCC no fim de semana. Na última quarta-feira, a cúpula da facção foi transferida para presídios federais. Apontado como líder, Marcos Williams Erbas Camacho, Marcola, já está na Penitenciária Federal de Porto Velho, em Rondônia. Marcola e outros 21 integrantes do PCC foram transferidos para presídios federais em 3 estados. O líder da facção vai ficar a apenas 160 quilômetros da fronteira com a Bolívia e, segundo a Folha, autoridades paulistas defendiam que ele fosse transferido para Brasília. A decisão do governo federal foi justificada pela inexperiência da equipe do Distrito Federal, já que a unidade foi inaugurada no ano passado. Em Porto Velho, Marcola está em uma cela de 12 metros quadrados com cama, mesa, prateleiras e banheiro. Só após 2 meses poderá tomar banho de sol com outros presos. As 2 visitas semanais serão feitas sem contato físico. A penitenciária de Porto Velho fica em uma área isolada da cidade e perto de um quartel do Exército. As transferências da cúpula do PCC foram feitas com autorização da Justiça a pedido do Ministério Público de São Paulo após a descoberta de um plano de resgate de Marcola que estava preso em Presidente Venceslau, no interior do estado. E agora vamos falar da última saia justa no governo Bolsonaro. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, garantiu que não há crise, mas afirmou que não sabe se ficará no cargo. Hoje, em reunião no Planalto, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse a Bebiano que ele será mantido no governo. Onyx foi ao encontro do secretário-geral após conversar com o presidente sobre o caso e, segundo o ministro da Casa Civil, ficou acertado nas conversas que o vereador Carlos Bolsonaro não vai mais interferir nas questões do governo. Homem de confiança de Bolsonaro, Bebiano vem enfrentando extrema pressão devido à revelação, por uma série de reportagens da Folha, de um esquema de candidaturas de laranjas que receberam repasses volumosos do fundo partidário do PSL no ano passado. A situação ficou ainda mais complicada quando Carlos Bolsonaro, filho do presidente, desmentiu o ministro, depois de Bebiano dizer que havia conversado com Bolsonaro sobre o caso. Bebiano presidia o PSL na época da disputa eleitoral no ano passado. Em entrevista, o próprio presidente também negou a existência da conversa. Em entrevista à revista Cruzoé, o ministro Bebiano disse que não teme ser investigado. Destacou que não é moleque e que o presidente Jair Bolsonaro está com medo de receber algum respingo. Hoje, o líder do PSL na Câmara afirmou que o ministro da Secretaria-Geral da Presidência fica no governo. O delegado Valdir disse que Bebiano ajudou a eleger Bolsonaro. E atenção para não perder a hora no fim de semana. O horário de verão termina agora, na virada de sábado para domingo.
O horário de verão está em vigor aqui em São Paulo, em mais 9 estados e no Distrito Federal desde 4 de novembro. O período foi menor que o anterior, porque começou um pouco mais tarde a pedido do Tribunal Superior Eleitoral para que a mudança nos relógios não caísse no meio das eleições. À meia-noite de domingo, os relógios devem ser atrasados para as 11 da noite e, portanto, sábado terá 1 hora a mais. As operadoras de celular farão o ajuste automaticamente. A utilidade do horário de verão no Brasil tem sido questionada nos últimos anos. A ideia inicial era estender a claridade para gerar economia de energia no horário em que muita gente chegava em casa, por volta das 18 horas. Mas o setor energético diz que o horário de pico mudou com novos hábitos da população. E com essa hora a mais e o tempo bem fechado, o fim de semana será debaixo das cobertas, viu? Vamos ver os detalhes na previsão. A instabilidade do sul do Brasil chega ao estado de São Paulo no fim de semana e a chuva não dá trégua. Na faixa leste, onde fica a capital e o litoral, serão registrados os maiores volumes, inclusive com alerta para ventos fortes e possibilidade de alagamentos e queda de barreira nas estradas. As temperaturas ficam mais amenas, máxima de 24 graus em Santos e 26 em Caraguatatuba. Para a capital, a previsão bem parecida. Vamos ver as temperaturas nos próximos dias. Amanhã o sol nem dá as caras, mínima de 19 e máxima de 23 graus. Domingo ainda teremos um dia bem chuvoso e máxima de 24 graus. E faz até 25 graus na segunda-feira, quando a nebulosidade diminui e já veremos o sol entre muitas nuvens de chuva aqui na capital. Agora vamos a um rápido intervalo. Até já! Micosinha é um chato invisível que causa micoses de unha e de pele. Para combater o micosinha e as micoses, Clotrimix. Clotrimix Esmalte ajuda a fortalecer a unha contra as micoses. E Clotrimix Creme para micoses e frieiras. Para sumir com micosinha, Clotrimix. Já estamos de volta e agora vamos falar de uma investigação do Ministério Público de São Paulo que apura denúncias de pagamento de propina na CEAGESP, o maior entreposto de alimentos da América Latina. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, a abordagem para as cobranças ilegais acontecem dentro do próprio entreposto por pessoas que atuam como lobistas, comerciantes, sindicalistas e até funcionários do menor escalão indicados pelo deputado Fausto Pinato, do PP de São Paulo. Segundo a Folha, a influência de Fausto Pinato na CEAGESP vem desde a gestão do ex-presidente Michel Temer, do PMDB. O jornal relata que o pai de Pinato, Edilberto Donizete Pinato, faz parte dos indicados. Ele é coordenador de governança cooperativa com salário de R$ 19.500 e está no cargo mesmo após ter sido condenado por homicídio em primeira instância no ano passado. O sindicato considera que há conflito de interesse quando o deputado indica o próprio pai para um cargo. Outro ponto investigado é o do próprio presidente da CEAGESP, Johnny Hunter Nogueira, na função desde 2017. Ele chegou a ter a exoneração recomendada pela Controladoria Geral da União por falta de requisitos para ocupar a vaga. A direção da CEAGESP nega irregularidades, diz que as denúncias têm como motivação ofender a honra do deputado Fausto Pinato e que as cobranças são transparentes e obedecem a normas operacionais. Um senegalês de 27 anos foi preso em um apartamento na República, região central aqui de São Paulo, com 123 celulares furtados. O homem foi apontado pela polícia como um dos maiores receptadores desses aparelhos aqui em São Paulo. Os celulares foram avaliados em R$400 mil e muitos tinham queixa de furto ou roubo. Além dos aparelhos, a polícia também apreendeu quase R$3 mil em dinheiro. O senegalês vai responder por receptação. E o Gazeta News de hoje fica por aqui. Outras notícias você vê logo mais no Jornal da Gazeta às 7 da noite. Fique agora com Gazeta Esportiva. Um bom final de semana. Tchau.